E vamos começar, gente, fazendo um amarrado dos fatos do dia para vocês entenderem a situação. Senadores governistas devem recorrer ao STF caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale mesmo a CPI do MEC. Eles exigem que se respeite a fila de pedidos para outras investigações que também já têm assinaturas suficientes. A reportagem é de Alisson Negrini. Há menos de 100 dias para as eleições, a oposição avança com a CPI do MEC. O protocolo foi feito nesta terça-feira pelo senador Randolph, com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Para que a CPI do MEC seja instalada, ainda é preciso da decisão do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco já sinalizou que, se a comissão cumprir os requisitos, ela será aberta. Por outro lado, a base governista atua para que ela seja adiada e fala até em ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A ideia é judicializar uma representação com o argumento de que pedidos mais antigos de instalação de investigações ainda não foram atendidos, como o da CPI das obras paradas do próprio MEC, iniciadas em governos do PT. 27 assinaturas de senadores numa CPI valem tanto quanto 27 assinaturas de senadores em outras CPIs, porque não há classe de senadores, é de se seguir e há de se seguir a ordem cronológica, sim. O principal argumento da oposição para ver a comissão instalada rapidamente se baseia na decisão do STF do ano passado, que determinou a abertura da CPI da Covid, sem a necessidade de que o presidente do Senado autorizasse, já que ela preenchia os requisitos. Enquanto isso, os governistas alegam que essa é uma estratégia meramente eleitoreira. Com 1/3 das cadeiras do Senado em jogo nestas eleições, o governo deve enfrentar mais dificuldades dessa vez. Ao contrário da CPI da Covid, a tropa de choque do Palácio deve ficar desfalcada na comissão. Tomando o exemplo de Marcos Rogério, que é candidato a governador em Rondônia, Luiz Carlos Reis, que é candidato a governador pelo Rio Grande do Sul. No caso da oposição, esse vai ser um problema muito menor. Vamos ter o senador Randolph Rodrigues atuando, vamos ter o senador Humberto Costa, e o governo vai ter que atuar na defesa com talvez senadores não tão preparados para fazer esse tipo de enfrentamento. Agora que já temos todos os fatos de hoje na mesa, vamos à análise. Conosco hoje também o analista de risco político, Creomar de Souza. Creomar, muito bem-vindo à nossa roda. E começo diretamente com você. Qual é o potencial de dano desta CPI ao projeto de reeleição de Jair Bolsonaro? Raquel, primeiro de tudo, uma boa noite para você, para o Caio, para a Thaís, que são pessoas que sempre é um enorme prazer poder debater, e uma saudação àqueles que nos assistem de casa. Eu creio que eu vou me apropriar de uma frase que eu aprendi com um analista veterano de Brasília muitos anos atrás. CPI, a gente sempre sabe como começa, a gente nunca sabe como termina. E por que eu estou usando essa expressão? Porque nesse exato momento, a principal variável para todos os políticos da esplanada é a eleição. É importante para aqueles que estão concorrendo a cargo eletivo e é importante também para aqueles que, ao não estarem concorrendo, veem os seus grupos buscando melhor espaço de manobra e uma melhor recomposição, seja na Câmara Federal ou nos governos estaduais. É importante ter em mente também que para um governo as intenções de voto nesse exato momento ainda estão bastante amarradas a um núcleo eleitoral de base e que a rejeição ao governo e ao presidente são altas, uma CPI tem, caso o governo não tenha uma tropa de choque para defendê-lo, o potencial de causar muito estrago eleitoralmente.
Caio, o Criomar está fazendo uma análise que vai um pouco na contramão aí do que a gente ouve dos operadores políticos, de que a eleição já está muito consolidada, de que não teria tanto dano. Agora, ele menciona um ponto importante também, o quanto essa CPI pode ser palanque eleitoral para os senadores que vão estar ali presentes. E eu te pergunto do dano que ela pode trazer não só a Jair Bolsonaro, mas ao Centrão. Porque a investigação da PF, por enquanto, está muito centrada nos pastores e no ex-ministro Milton Ribeiro. Mas a gente sabe que no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estão os indicados do Centrão. Qual que é a sua análise sobre o impacto para esses políticos? Bom, o alvo principal, Raquel, da CPI é o presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, via Ministério da Educação, via MEC. Na distribuição de forças da CPI, já tem uma articulação da oposição para formar uma maioria, são 12 vagas, a oposição já estava hoje indo atrás dos nomes de 8, né? Ela consegue até uma base, vamos dizer assim, maior do que na CPI da Covid, que eram 7, o eixo principal. Isso posto, a gente vai ver uma CPI, ela instalada, eu até acredito que ela seja mesmo de fato instalada, controlada pela oposição, e a dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro, eu não vejo uma possibilidade dele perder voto, né? Talvez sim, né? Mas o eleitor dele está muito bem consolidado, mas a dificuldade maior de avançar no voto que ele precisa ter 50% mais um, todas as pesquisas mostram uma dificuldade tremenda de ele avançar para aí. Então é mais um obstáculo de um governo que a cada dia que passa mostra, a gente já fez essa análise aqui, meio que uma sensação de desmoronamento, porque ele não tem os controles dos fatos, ele não sabe o que vem por aí, uma hora ele olha para um lado, ele toma uma pancada, outra hora olha para o outro, toma outra pancada. Para fins de articulação política, é uma tragédia, um desastre, uma inabilidade completa, né? Vamos lembrar primeiro que o Ciro Nogueira foi para o Palácio do Planalto para ajustar a relação com o Senado e não conseguiu. Né? E a maior ironia dessa história toda é que o Palácio do Planalto, que tanto critica o Supremo Tribunal Federal, está hoje tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal como a tábua de salvação para tentar segurar essa CPI. A gente já fala disso já, mas, Thaís, vou jogar para você a mesma pergunta que eu coloquei para o Caio, porque ela continua de pé. Você vê essa CPI avançando não só sobre o ex-ministro Milton Ribeiro e ali, né, ligado ao presidente Jair Bolsonaro, você vê ela avançando também por outras frentes de investigação? Raquel, boa noite para você e para todos que estão na roda. Raquel, eu sou um pouco mais reticente em relação à instalação dessa CPI. O que eu consegui ouvir hoje lá no Senado com pessoas bastante próximas a Rodrigo Pacheco? Que sim, ele enviou à CPI, né, o requerimento de abertura da CPI para o órgão jurídico do Senado, que vai analisar se de fato ela preenche todos os requisitos, vai analisar as assinaturas e também vai analisar as outras CPIs que estão ali sendo propostas. Passado esse processo, aí sim ele vai se debruçar sobre a instalação ou não. O que me chamou a atenção nessa apuração? O que chamou a atenção foi o fato de que esses aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizerem que ele não estabeleceu um prazo para isso, que hoje a prioridade do Senado Federal é se debruçar sobre a chamada PEC dos combustíveis. A PEC que vai recriar ou colocar na rua o pacote social do governo Jair Bolsonaro. Então, eu não sei se essa instalação ela é dada como certa a partir do que eu ouvi hoje, ainda mais porque a gente está muito próximo do recesso parlamentar e a gente sabe também que tem muito parlamentar no Estado, que tem muito parlamentar cuidando da sua eleição. Não sei se todos estariam dispostos a estar em Brasília para fazer andar uma CPI, como a gente viu que foi a CPI da pandemia, com aquele esforço que foi. Porque está todo mundo cuidando de sua eleição. Hoje, já circulando no Congresso, a gente já começa a ver que o quórum está muito menor do que ele já foi. Então, acho que a gente ainda precisa esperar um pouco para ver se, de fato, Pacheco vai mesmo
instalar essa comissão parlamentar de inquérito? Caio, então, mais otimista, achando que ela... Otimista, não sei bem se é essa palavra, depende para quem, né? Achando que essa CPI vai ser instalada. Thaís tem dúvidas.